Está no ar pela Rádio Trianon, Torcida Paulista. Debates inteligentes sobre temas atuais do futebol, com a participação de torcedores como você. Torcida Paulista. Boa noite para todos os ouvintes do Torcida Paulista. Iniciamos agora a edição desta semana do Torcida Paulista, que tem o oferecimento de Dissem Engenharia, 40 anos construindo com qualidade. Tuxpan, Cozinha Mexicana, e Panam, Cozinha Empório das Américas. E Instalcom Telecomunicações Limitada. Boa noite, Igor Mendonça. Boa noite, Marco. Boa noite, João. Boa noite, ouvintes. Boa noite, depois de um longo período. Boa noite, João Pires. Agora já passada a quarentena, estou livre. Estou livre para voltar ao Torcida Paulista. É um prazer inenarrável estar aqui de volta com vocês. E boa noite a todos os ouvintes, ou boa noite, Marco, boa noite, Igor. E já fica aqui a minha nota de tristeza ao meu time que caminha a passos largos em direção à terceira divisão do Brasileiro. Eu ia perguntar agora, João, você tá feliz? Você já respondeu. Eu estou feliz por estar com vocês, né? Mas triste por ver a Portuguesa rumando tão firmemente até a Série C, infelizmente. O João não tem apenas alegria fisiológica, senão ele não estaria aqui, né? É importante até dizer, né, professor Ferreroni, que falo isso porque a Portuguesa terminou o jogo agora há pouco, perdeu de 2-0, né, pela 30ª rodada da Série B. 2-1. 2-1. Obrigado pela informação que eu parei de ouvir depois de um determinado ponto. 2-1. Então, isso mostra a situação a qual a gloriosa do Canindé vive. Está no caminho. Teremos oportunidade de debatermos a respeito da simpática e querida Portuguesa. Convidamos a todos para que acompanhem e participem desta edição. Os ouvintes poderão participar do Torcida Paulista ligando no 11 3289 3580. Estamos aguardando-os. Falemos, meu amigo Juca, agora dos times paulistas. Juca, a Lusa. Portuguesa. Você faz parte de uma grande família. João, dê-nos a tabela da Série C do ano que vem. Você já está em posse da... E aquele gatinho lá, Juca? Ai! Cadê o gatinho, Juca? Não veio o gatinho, mas não tem problema. Gatinho tá muito bem. Já tá na Série C. O gatinho já tá na Série C. Olha, eu quero dizer a vocês, meus deletos amigos, que a Série C vai ser muito gostoso. Igor, eu convido você a ir comigo ao Canindé, pois nós comeremos bolinho de bacalhau, aos jogos no domingo pela manhã, ao sábado ao final da tarde. Nós vamos ter grandes momentos de alegria. João, você que é um professor, ensine-nos. A Série B é aos sábados e às terças-feiras. A C, qual dia ocorre? Na verdade... Isso é domingo de manhã. Acho que deve ser segunda-feira à tarde, não? Não, sabe o que me preocupa de verdade, João? Isso é domingo de manhã. É acontecer com a Portuguesa o que aconteceu com o São Caetano, com o Guarani. Mas ó, o Guarani, nós vamos encontrar o Guarani agora. Não, você vê que ambos estavam lutando para não ir para D. É. E o São Caetano conseguiu. O São Caetano foi para D. Tá na Série D. Tá na Série D. Graças a uma vitória do Guarani, não lembro qual foi o adversário, derrubou o São Caetano. Mas os dois estavam lutando para fugir disso aí. São Caetano é muito triste ver o Guarani também. O Guarani, aliás, tem muito mais história que o São Caetano. Vou soltar algumas pílulas durante o programa. Pílulas? Mas eu estou chegando nesse exato instante da casa de José Macia, o Pepe, que nos recebeu gentilmente a equipe do Torcida Paulista. E ele falou uma coisa, eu fiz a seguinte pergunta pro Pepe hoje, Juca. Pepe, você estreou em 1955 no Santos, e até então o Santos tinha um título paulista, o título de 1935.
E daí o Pepe falou, olha, é que aquela época, grandes, eram 4 grandes. São Paulo, Palmeiras, Corinthians e Portuguesa. O Santos estava num patamar abaixo de acordo com José Macia, da Portuguesa. A Portuguesa era um time muito mais temido do que o Santos à época. Eu acho que pelo fato de estar na capital também, né? Com certeza. E a rivalidade do Santos era com o Jabaquara, com a Portuguesa Santista. Com certeza. E agora vemos a Portuguesa nessa situação que eu acho que pode ser revertida com uma boa com um bom projeto, mas obviamente para o ano que vem, né? Não adianta trazer, né? Como vocês sabem, fica aqui a informação para os nossos queridos ouvintes. Portuguesa essa semana contratou um hipnólogo. Bem legal. Com o objetivo de hipnotizar. Não, é nacional. Com o objetivo de hipnotizar os jogadores. Então seria mais ou menos, eu fico imaginando. O hipnólogo que é ex-jogador de futebol, eu não me recordo o nome dele, mas eu já ouvi ele inclusive trabalhou no Corinthians, hein? O hipnólogo? Real. Eu fico imaginando, Igor, a situação. Então eu peço que nossos ouvintes tenham um momento de imaginação agora e fiquem pensando o que o hipnólogo faz com os jogadores da Portuguesa. Você é o Messi. Você é o Cristiano Ronaldo. Você joga bem. O único local que daria certo você é o Messi seria no Bahia, porque os primos do Messi jogam lá, né? Estão todos lá, então, Biancucci, família Biancucci. Mas não tem que hipnotizar a Portuguesa. Tem que hipnotizar os adversários. Tem alguma coisa errada com isso aí. Não vamos confundir o verbo hipnotizar com engessar. Precisamos engessar os adversários. Mas será que continua aberto o departamento da Portuguesa na Série C? O departamento de futebol deve continuar aberto. Ao que tudo indica, né? Eles já estão prevendo essa queda, né? Não tem mais como reverter isso. O mais impressionante é cair com 9 rodadas de antecedência, né? Isso é um negócio... Tem 3 vitórias, né, Ferreroni? Em 30 rodadas são 3 vitórias, né? Já caiu. 3 vitórias é absurdo. Não tem Benazzi que dê jeito. Não tem Benazzi que dê jeito. Né? Mas enfim, meu amigo Juca, avancemos. Senão o João ficará vamos falar de coisas boas, né, Ferreroni? Palmeiras, meu amigo Juca. Palmeiras. Quando surge o alviverde imponente, no gramado em que a luta o aguarda, sabe bem o que vem pela frente, que a dureza... Eu gostaria de saber o porquê da altura elevada do hino do Palmeiras. Eu acho que depois na 27ª edição, descobrimos o verdadeiro time de Juca. Mas enfim, boa noite, Rogério Vidal. Boa noite a todos e meu querido, boa noite para minha tia Paulina, que hoje foi até a Ásia. Só para conferir o Brasil, que ela estava pensando que ia tomar de 14-2. Mas não, o Brasil fez 2 e não levou nenhum. Né? Então, lá, acho que foi o fuso, né? Então deu uma virada, então ficou 2-0. A poluição. Exato, a poluição. O Tardelli fez 2 gols. Exato, Sim. o Tardelli, que é o novo Pelé. O novo Pelé. Uma das perguntas que o Marco F fez para Pepe foi como que ele vê o jogo hoje. Ele falou que lamenta profundamente, né? Então verificar a seleção jogando, ele falou que não tem condições, né? Ele contou histórias interessantes, contou o apelido de Pelé, Júlio. Júlio? Você sabia disso, Juca? O Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe, eles têm os apelidos internos. Então é o Pocatelha, é o Pepe, e o Pelé é o Júlio. Agora fala dos outros, Ferreroni. Ele citou os apelidos. O Dorval é o Adão, porque ele lembrava, não porque ele tinha hábitos de transitar com vestimentas reduzidas. Exatamente, jogava com uma folha, né? Mas Adão porque ele era muito semelhante a um jogador pretérito, o Adãozinho, não o que jogou no Corinthians no anterior. Mas, enfim, falemos agora de Palmeiras. Ele citou o seguinte, que o grande adversário dele era o Palmeiras. Porque o São Paulo estava preocupado em construir o Morumbi
o Corinthians estava preocupado em não sei o quê. O Corinthians fazia todo mundo rir nessa época. Fazia todo mundo rir. Como diz o Beto Hora falou uma vez que o corintiano na década de 60, quando via um médico e um macumbeiro, ficava com medo. Exatamente. Então ele falou que o grande adversário dele era o Palmeiras da academia. Meus amigos, vocês acham que o Palmeiras agora engrenou? Sim. Pra mim, ele consegue sair dessa situação. Voltou o goleiro, que eu acho muito importante. Fernando Praz volta. Isso aí dá uma firmeza pro Palmeiras. Bem, lembrando que o Vasco teve um ano que caiu aí, que, como o Ricardo citou alguns programas atrás, certeza que foi o problema de goleiro. Eles, no time, no ano inteiro, jogou acho que 3 ou 4 goleiros. Eles não conseguiram firmar um goleiro e caíram por conta disso. E na Série B conseguiram um uruguaio muito bom, né? Que esse goleiro do Vasco. O Vasco é muito bom. O jogo fez uma Libertadores muito boa. Enfim, vamos falar de Palmeiras. Agora, hoje é uma pedrada. Hoje é uma pedrada e é legal porque tem alguns temperos, né? É Filipão voltando, é Barcos de novo aqui no Pacaembu, diante do Palmeiras. E o Palmeiras não pode nem pensar em perder, não pode nem pensar em empatar. A coisa tá... O Grêmio que tem a melhor defesa do campeonato, hein? E o Palmeiras um dos piores ataques. Então, esse Grêmio aí é aquele tipo de futebol que não me agrada nem um pouco. Seria o vence, estilo, mas não convence? Seria o estilo Felipão? Estilo Felipão. Lembra do Dino Sani falando aqui que o técnico vem e coloca o seu estilo e ele devia respeitar esse tipo? O estilo do time, né? O Grêmio é isso, cara. O Felipão é a cara do Grêmio. É muita garra, é muito jogo feio, é muito cruzamento, aquela jogada bola alçada na área pra ver se alguém entra de cabeça. E o Barcos engrenou no Grêmio, né? Mas ele tem a cara do Grêmio. Tem a cara do Grêmio. Mas no começo não tinha, por conta de técnico, que não jogava em função dele. Agora ele tá encontrando algumas facilidades, né? Na minha opinião, o Palmeiras realmente tende a não cair. Mas, como a maioria dos times, viu, Igor, creio que o Palmeiras, por breve, talvez até hoje, não sei, mas vai passar pela fase de pico baixo da senoide. Ou seja, ele vai piorar. Tem muito time pior do que o Palmeiras. Baixo da senoide. Gostaram? Sensacional. Sensacional. Né? Pico baixo da senoide deveria ser, com exceção do Cruzeiro. Senoide, não, pode continuar. Desculpe interromper, mas eu achei muito interessante quando o João falou que o jogo de hoje não vai ocorrer em condições normais de temperatura e pressão. 1 atmosfera, 22 graus Celsius. O ar tá seco, né? Exato. E talvez chova. João, que é um professor de física. Exato. E logo ele fala: o atacante do Palmeiras sairá com velocidade inicial de tanto. Onde se encontrarão, tal. Quando ele chegou pra mim e falou que vai jogar em CNTP e tal, eu falei, mas vai jogar contra o quê? O CNTP com o CRB? Como que é o negócio? É uma sigla, né? Acho que é time da Série C, esse CNTP aí. Mas os times brasileiros, os times do Campeonato Brasileiro, eles estão muito sazonais. Eu acreditei por um certo momento que o São Paulo ia engrenar para tentar encostar no Cruzeiro. Com exceção do Cruzeiro, que perde um jogo e consegue no seguinte fazer um bom jogo e virar, nós vemos aí o São Paulo, desde que perdeu do Curitiba, parece que passou, agora voltou a subir, mas perdeu do Curitiba, passou por uma fase ruim. O Palmeiras vem com uma fase ruim desde o início do campeonato, agora tem 2 vitórias seguidas, engrena bem, mas daqui a pouco perde, faz três jogos ruins. Mas sabe e fica nesse sobe e desce, João, com exceção do Cruzeiro. A minha opinião em relação a todo esse Brasileirão, à exceção do Cruzeiro, é a seguinte: eu acho que em todos os campeonatos, ou qualquer certame que você tenha, uma coisa é você analisar a sequência de jogos. Vai perder 3 jogos, de repente consegue uma força para virar. Uma força de reabilitação muito grande, muito rápida. Agora, às vezes você tem, e já tivemos, né, campeonatos com times muito bons, times com esquemas táticos bons, times com volume de jogo, mas o time não gingava no campeonato. O que eu vejo hoje é que a maioria dos times, por exemplo, até o São Paulo ou outros times, o que ocorre? Esses times, eles
perdem uma, ganham outra, mas você não vê neles um volume de jogo, um time assim, como foi para mim o último time a ser assim, e foi um time vencedor, mas nós tivemos times parecidos e times que não conseguiram vencer. Foi o Corinthians campeão mundial, né? Que era um time que tinha toda uma titularidade e todo um banco de reservas apto a trocar. 1-0, 1-0, 1-0, hoje, 1-0. Exatamente. Hoje você pega o único time que tem volume de jogo, que consegue perder, mas não é que ele está se reabilitando no outro jogo. No outro jogo ele está jogando igual. É o Cruzeiro. Exatamente. O Cruzeiro perde para quem pode. O Cruzeiro tem 5 derrotas. Atlético, Corinthians e São Paulo. Exato. Mas eu não digo que sejam fatalidades, porque é impossível. Olha, é muito difícil você pegar um time, tirando, o Corinthians quando estava na Série B, que fez aquele campeonato invicto, mas um campeonato não foi invicto, mas foi espetáculo. Foi uma das melhores campanhas em número de pontos da história do Brasil. Qual? Do Corinthians? Do Corinthians na Série B. Não, nenhum time em qualquer outro país fez tantos pontos no Campeonato Brasileiro como o Corinthians. É muito difícil, né? Você pegar 38 times... Chegou, olha, parece que fez mais do que pontos na Fórmula Indy, que chega a 300 pontos, né? Time que quer ser campeão não pode perder pro último, pro penúltimo, você não pode perder pra Figueirense, você não pode perder pra Chapecoense, você não pode perder pro Figueirense no turno e no retorno. Eu concordo. Entendeu? Você não vai lutar por nada. Meus amigos, mas a pergunta que não quer se calar: Palmeiras não cai, e que nota vocês dão para Dorival, sobrinho do Dudu? Palmeiras não cai, Dorival nota 7. Você, João? Eu dou nota 9 pro Dorival até agora. Até agora, né? Olhando o que ele fez até agora, como ele tirou o time... né? Sem hipnólogo. Não, ele tirou o time... Mesmo insistindo no Juninho. Ele tirou o time, Igor, da zona de rebaixamento. Sim. E esse era o objetivo do time. Então, acho que ele merece os méritos. Nota 9. Até agora, nota 9. Você convidaria ele para jantar na sua casa, então? Não. Mas convidaria ele para vir aqui no Torcida Paulista. Já está estar aqui conosco, está convidado. Dorival Júnior, vem aqui que nós vamos fazer perguntas capciosas. Venha hoje, Dorival, venha hoje. Estamos esperando aí, ó. Tá aqui pertinho. Pô, encostado, aqui do lado. Dorival. Paulista, Pacaembu. São 5 pontos antes do Pacaembu. Desce daqui. Não, pera, tem uma história. Tem uma história que o Pepe contou hoje interessantíssima. Um jogo 7-6. Que isso? Contra o Cruzeiro? Santos e Palmeiras. Puxa. Daí eles voltaram com um táxi alugado pelo Santos. Daí deixaram ele... Daqui de São Paulo para Santos? Às 3 da manhã, deixaram ele numa praça lá em Santos. E ele pegou o ônibus para voltar para casa dele, às 3 da manhã. Daí sentou um bêbado do lado dele. Falou, você parece o Pepe, né? Daí ele falou, eu sou o Pepe. Seu Pepe, o que você tá fazendo aqui? Falou, acabou o jogo, tal. 7-6. Muito espetacular, devia ser mágico naquela época, né, cara? Deve ser espetacular você imaginar o Neymar fazendo isso, né? E daí ele falou, nos dias atuais, sairia de helicóptero e tal. E daí ele falou o seguinte, daí ele falou que daí o bêbado falou, e quanto foi o jogo? Ele 7-6. Ele falou, não, você tá brincando. Ele falou, compre o jornal amanhã que você vai ver. Então nem o bêbado acreditou que ia ser 7-6. Imagina o bêbado só uma ressalva, foi 7-6 para quem? Santos. Pro Santos. Não, mas imagina o bêbado naquela fiaca lá. 3 da manhã, o cara fala, eu acho que é o pé. De repente, quando foi o jogo? 7-6. Então, hoje, o Pepe apanharia. Quem você está fazendo 3 horas da manhã? Exatamente. Tipo o Fred. Você é um jogador, você é profissional. Vou soltar outra pergunta de Marco F. Ele perguntou, quem dos jogadores que nós... recentes ou atuais jogaria no time do Santos? Ele falou que nenhum. Talvez o Neymar, mas não sairia nem Dorval, nem Mengalvio, nem Coutinho, nem Pelé, nem Pepe. Tem que dar um jeito. Aquilo lá era assim, pra mim aquele Santos lá
assim, foi uma mágica que aconteceu no futebol. Foi. E ele contou uma série de histórias. Quando chegar o Santos eu vou avançar. Então, você não convida... Eu dou nota 9. Não convido ele pra jantar em casa, mas dou nota 9. Rogério. Olha, eu já confio, mas eu abaixo a nota, né? Ele almoça em casa, ou janta, tranquilo, né? Vai comer um lanche. Exato, vai comer um pão com taio, né? Que a gente costuma fazer lá em casa, que é um pão-pum, que a gente dá uma taiada, né? No meio. Mas eu acho que eu daria uma nota, 7,5, 7, que eu acho que ele deu uma levantada Rogério, no 7,8, seja bonzinho. Não, tá bom, eu vou aumentar a senoide, 7,8. Né? Palmeiras, de acordo por unanimidade, Palmeiras, vamos fazer a média Palmeiras Série A, nota 7,6. Juca, falemos agora do São Paulo. São Paulo. Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro. Tu és forte, tu és grande, entre os grandes. 27º presidente da história do São Paulo Futebol Clube. O efeito JJ já passou, não passou? Olha, eu diria que não passou. O efeito passou, mas a gente ainda está de ressaca, como diria o popular JJ, né? Que, inclusive, por causa do aniversário, nosso grande João aqui na mesa... Aniversariante. Ele 42 anos. Ele falaria pro Johnny, keep walking, Johnny. Keep walking, Johnny. Boa. Mas eu acho que não passou. Não passou porque eu acho que a situação lá de São Paulo... tem uma parte... Hoje, o São Paulo, eu acredito que esse problema de contusões, etc., não é o maior problema do São Paulo, é um problema pontual, né? Todos os times passaram durante um campeonato de pontos corridos, como foi agora, sem pegar os 4 paulistas, os 4 passaram já por isso. Hoje, o maior problema é briga de diretoria, né? Briga de diretoria. Você tem a história que a gente já teve em outros clubes, né? Um candidato que, enfim, tentou uma perpetuação de poder, que foi o Juvenal Juvencio, que ao mesmo tempo foi um presidente campeão, faz o seu sucessor, que também já foi presidente e foi campeão, né? Só que daí você tem a criatura brigando contra o criador. Isso aí gera coisa. Agora, o Aidar está dando uns efeitos, assim, ele tá dando alguns tipos de atos que estão, de uma certa forma, peitando alguém, né, que tem muito poder dentro de São Paulo. O fato de você não estar na linha de frente do São Paulo, como em qualquer lugar ou qualquer instituição, não significa que você não tem influência em um time, né? Veja o Mustafa no Palmeiras. Exatamente. O Mustafa teve O Mustafa ficou o quê? Ficou uns 5 anos, no mínimo, fora, mas a influência que ele tem no Conselho Deliberativo é imensa, assim como o JJ tem. Mas o Juvenal, ele podia ter saído melhor, né? Aquela mudança de estatuto. Sim. Inclusive... Podia ter entrado... Saiu... entrou na história, né? E o advogado era o Aidar, né? Então. Exatamente. Aidar... Exatamente. E o que eu acho que o São Paulo teve algumas grandes perdas e, inclusive, Marco, você até colocou aqui, né? O São Paulo... Aqueles assuntos que antes eram tratados dentro do clube, não vazavam para a imprensa, etc. Hoje, o São Paulo é o time que tem mais assuntos de diretoria e administração para fora do que qualquer clube. Mas isso é falha do Aidar. Mas é lógico, mas o que faz um presidente quando ele entra num clube? Isso eu ouvia muito do pessoal do Conselho Consultivo do São Paulo. O que qualquer presidente faz quando ele entra no clube? Uma das funções, ou o corpo que ele escolhe,
assim, mais seleto é justamente o corpo da imprensa e o corpo que vai, de uma certa forma, blindar, né? Então ele tem mais ou menos mapeado todos os conselhos para saber, escuta, aquele fulano, ele pode vazar notícia. Esse fulano, esses assuntos não vão ser matéria de coisa. Então, de uma certa forma, você blinda. Eu sei como blindar, é muito fácil. O São Paulo, existe uma saída do São Paulo ter harmonia e tranquilidade num reduzido interregno, num espaço muito pequeno de tempo. Precisa blindar. É só colocar o chulapa e informar o seguinte: agora quem soltar a notícia do Conselho Deliberativo vai se dar com o chulapa. Vai ficar na porta, né? Só com 10 minutinhos com o chulapa numa salinha. Não é pescotapa. Olha, eu duvido que alguém vai soltar alguma notícia. Blinda com chumbo também. A gente costuma utilizar chumbo para blindar de radiações. Mas daí é uma Esse questão. É o teacher, né? Agora, amanhã cai na Arapuca, né? Amanhã vai ser difícil. Amanhã, Mas é um freguesaço do São Paulo, hein? É um freguesaço, mas eu tenho aqui alguns desfalques aqui para amanhã. Rodrigo Caio, Rafael Tolói, Gil Orlando também. Michel Bastos, Paulo Miranda, Ganso, Kaká e Souza. Não, tá grande a coisa. Bosquila amanhã. Hã? Bosquila, amanhã é chance do Bosquila. Não, amanhã o time tá péssimo. Né? Inclusive até o São Paulo levou um susto na sexta-feira, porque o Rogério Ceni tava com um problema. Ele é dúvida ainda? Não, já tá Não, confirmado. mas existe um acordo que não pode dar bica. É? Então o Rogério Ceni falou, olha, então eu vou jogar, mas não pode dar bica. Então o time do Atlético vai respeitar. O que eu acho que com o time, eu vi a escalação que, pelo menos até hoje à tarde, estava essa escalação. Você vai ter que jogar mais do que retrancado, porque você vai estar jogando lá fora, contra um time que está buscando, que nem um maluco, chegar no G4. Um time que não é brincadeira, né? O Atlético, tanto é que a campanha que ele está fazendo está sendo... não vou ficar falando senoide e cossenoide toda hora, né? Senão a gente perde a audiência de 3-2 ouvintes. Ainda bem que o Tardelli jogou hoje, né? Agora, isso aí é uma coisa engraçada. Essa semana eu ouvi uma entrevista de um jogador, eu prefiro não citar o nome, mas foi uma própria reclamação do Muricy também em outra entrevista, que ele falava o seguinte: esse jogador falava, olha, eu tô jogando na Europa. Quando tem um jogo de seleção, não tem rodada, né? Ou não tem coisa, a gente volta para casa. Mas a crítica não é o Muricy, é a CBF. Exato, mas é a quantidade de campeonatos, porque a gente reclama muito do nosso calendário. Vai falar, não, porque o nosso calendário, você tem Sul-Americana, daí você tem Libertadores, daí você tem o Campeonato Brasileiro, etc. Se você for ver na Europa você também tem, você está tendo os campeonatos dos países, você está tendo a Liga, daqui a pouco você começa as eliminatórias que são bem antes. Sim. Então, mas sabe o que eu penso sobre isso? A televisão não deixaria ficar uma rodada sem jogos, sem Globo. Não, mas por exemplo, mão da Globo. Se você tá com um jogo, por exemplo, como o do Brasil hoje, se é a Globo que é a detentora de poderes de transmissão, coloca. Que não dita o horário do Torcida Paulista, hein? Exatamente. Que não dita o horário. Não, é lógico. Não, até porque eles vão. Daí eles entram numa fria desgraçada. Né, o Bonner queria gravar aqui o Jornal Nacional. Nós daí não deixamos, pelo amor. Ele que vem aqui dar um pitaco, né? Se quiser, né? Mas... Imagina a Globo, passa o jogo Brasil e Argentina, 9 horas da manhã do sábado, e aí fica sábado. Bom, sábado já não transmite, mas pega o domingo sem o jogo. Exato, mas por isso, quer fazer o jogo? Joga o jogo às 4 da tarde. Agora, também tem aquela coisa... Mas na China não dá. Mas é falta de originalidade. É falta de originalidade, pelo seguinte motivo. Cria algum negócio, como a Record tinha o show do dia 7, que é um negócio diferente. Então, no dia da rodada FIFA,
vai ser, que é um negócio a cada 2 meses, a cada 45 dias, um programa totalmente diferente do que aquele que vai ao ar. Quer dizer, então é falta também de originalidade por parte deles. Tem outro detalhe. Vou fazer uma pergunta pra vocês aqui. Você prefere ver o quê? O Corinthians ou a seleção? Corinthians. É lógico, qualquer um prefere ver seu time do que a seleção. Seleção não vende hoje. Ver a seleção. João. João, pelo amor de Deus. Você prefere ver reprise do Planeta Xuxa. Exatamente. E eu vou te falar, João, esse serviço de consolo... Eu falei verdade! Eu tava saindo de casa. Eu não menti, ouvintes. Não foi uma brincadeira. Eu falei verdade. Tava França 1, Portugal 0. Não, terminou 2-1, Igor. 2-1 pra França. Pra França. Pra França, óbvio. Beleza, virou pra caramba. Presente de aniversário, você não tá brindado. Os times estão perdendo de 2-1. Mas o São Paulo, a sua visão... A minha visão hoje do São Paulo é um time que é fraco, é um time que ainda não se ajeitou um pouquinho no ataque. Essa ideia dos galácticos, essa ideia das coisas, não vingou porque é um time que não tem criatividade. Basta ouvir o jogo pela rádio, a quantidade de vezes que vocês vão ouvir a seguinte frase: pegou a bola, tá com a bola sozinho, não viu ninguém, recua a bola. Ou seja, o jogador chega pelo meio, não vê ninguém, para... O time não se movimenta. Posso te fazer uma pergunta? pergunta? Se movimenta e se posta errado. Então daí o que acontece? O time não tem ataque. E a defesa é aquela... Olha, não é nem peneira a defesa do São Paulo. É peneira furada, triturada, sei lá. E o Pato virou um pardal, né? Não, o Pato é o pica-pau agora, né? Ele fura a bola, né? Exatamente, tá. O Muricy tem responsabilidade nisso? Sabe que eu acho que não? Pelo seguinte... Por que o Muricy é tão defendido? Olha, eu acho o seguinte... Porque ele é amigo do Chulapa. Exatamente. Ele é amigo de todo mundo, né? Porque ninguém atribui ao Muricy o estilo, o jogo feio do São Paulo. Quantos técnicos passaram e fizeram um trabalho pífio? Sempre quando o Muricy passa, o São Paulo tá de sexto pra cima. Dizer, então... o São Paulo queira ou não queira, vai, aos trancos e barrancos está aí numa segunda posição. Vai, se der um tropeço do Cruzeiro e amanhã, se vai, por milagre, o São Paulo ganhar, que eu acho que não ganha, gente, diminui uma diferença aí que tá razoável. Muito embora eu acho que nós já estamos chegando naquela altura do campeonato. Não pode mais perder, né? Que já fica... Todo jogo é decisão. É decisão, até pela circunstância na qual a gente chegou ao campeonato. Nós não estamos, eu estava até comentando com o Igor antes de começar o programa, como está a tabela da Série B e como está as tabelas da Série A. De 1 a 20, né? As duas, né? Exatamente. Obviamente lembraram de mim. Impressionante, não, mas é impressionante. Não, João, a Série C nós vamos falar daqui a pouco. Você fica aí tranquilo. Não, meu medo é o João Woods, é a Luz em 2015 sair da Série C, porque daí ela vai, literalmente, ela vai pro espaço sideral, porque na Série D você não tem o acesso de 4, porque cada ano a Série D... Série D é liberado o número de jogadores, pode jogar 15 de um lado, quando tiverem... Olha, eu acredito que na Série D é liberado o número de times até, assim, do tipo, você se inscreve, você liga por engano, você tá na Série D, né? Mas, Vidal, uma coisa que eu queria a sua opinião, me desculpe, Igor, interrompê-lo, mas é o seguinte, o São Paulo, o Muricy tá começando a dar... cara, sim. Só que o Kaká vai embora. Quer dizer, quando o grande problema... Mas não demorou para dar cara? Quanto tempo o Muricy tá? Não, é isso que eu questiono o trabalho do Muricy. Mas mesmo é multicampeão, sim. Não, futebolzinho desagradável. Não, eu também concordo, mas foi, olha, tirando os grandes tropeços que o São Paulo deu nessas desclassificações, queira ou não queira, foi um time que saiu de uma posição extremamente desconfortável e hoje está em segundo lugar, brigando pau a pau com o Internacional.
é um time fantástico? Não é. Agora, você há de convir comigo também, Igor. O Muricy já tem uma característica um pouco retranqueira por natureza. Por formação. Exatamente. Por formação. Agora, ele está abdicando disso porque ele sabe que a defesa do São Paulo é de qualquer time. Você pega os times que estão em último lugar. Fazer o contra-ataque, eles não vão fazer o contra-ataque pelo centro, eles vão pelo lado, porque jogador escanteio, sabe, né? Contra o São Paulo é praticamente pênalti, né? Porque, você vê ninguém pulando. Tem São aquele Paulo, senhor né? de idade um pouco mais avançada no gol, né? Correndo. Não, eu sugeriria para o São Paulo que os jogadores da defesa eles começassem a usar a chuteira com salto. Né? Daí não é certo. O São Paulo precisa de salto alto, para pelo menos cabecear a bola, pô. Eu vi São Paulo e Curitiba, o finalzinho do jogo. Absurdamente. Aberto, não, é triste, tudo. É triste. Pela lateral, no meio você vê várias brechas, né? Foi até que o camaronês fez o gol. E foi exatamente isso. Mas daí, muitas brechas assim. Mas daí bem exposto, né? Igor, você acha que, por exemplo, o Muricy não tem uma inteligência para sacar e falar, pô, tem alguma coisa errada aí? O que eu acho que tá faltando... Eu tenho dúvidas sobre isso. Eu não deslogo. O Muricy me desculpa, mas cara... Eu vou lançar uma pergunta. O Pepe falou hoje que naquele jogo Milan e Santos... O Santos virou, perdendo de 2-0. 4-2, né? O Lula ia soltar a primeira frase, eles ouviram raios, daí caiu uma tempestade. Sim. Lula não falou nada, foi 4-2. A questão é a seguinte, será que os técnicos assim, são tão... Será que eles não estão super valorizados, né? Também totalmente. Claro. Não, eu digo no lance financeiro. Na questão financeira, acho que todo o futebol está super. O Mano Menezes ganha mais de 5 mil reais por mês, eu fiquei sabendo. 5 mil? Nossa, eu vou pedir aumento. 5 mil reais deve ganhar um Mano, no estádio 97. Exato, Mas Vidal, me diga uma coisa, onde o São Paulo vai chegar em 2014 e as perspectivas para 2015? Olha, é aquela história do futebol razão, futebol emoção. Eu ainda acredito que o São Paulo consiga, comparando com uma corrida de Fórmula 1, é aquele cara que ganha, aquele piloto que ganha porque o... É o Keck Rosberg. Exatamente. Ele ganhou... O da frente quebrou. O Jody Scheckter quebrou. De 79. Foi o único título que ele ganhou na vida, na Ferrari, mas porque... o Niki Lauda, todas as corridas, todo mundo quebrou. Daí o cara, de repente, é campeão. Opa. Então eu acho que o São Paulo, assim... Por coração, eu apostaria nessa coisa. Acho que ele pode ser campeão. Não vai ser por méritos próprios, mas vai ser a lá tênis. Jogando no erro dos outros. Né? Racionalmente, eu acho que ele fica no G4. Né? E acredito que fica no G4 na posição que está. Uma coisa interessante. O São Paulo, essa semana, no Facebook do Torcida Paulista, tudo junto, convidamos os ouvintes a curtirem, foi divulgado que 8 times estão devendo. E o São Paulo está, Corinthians está, São Paulo está nessa lista. Cara. São Paulo não está, olha, há muito tempo, né, talvez seja uma das primeiras vezes que o São Paulo começa a atravessar uma crise financeira. Porque antigamente São Paulo sempre soube contornar suas dívidas através de empréstimos, trabalhando muito bem com os patrocinadores, etc. É a primeira vez que o São Paulo começa... Tá no cheque especial, né? Exatamente, tá no limite. Vai vai pedir um giro, né? Isso, tá ligando todo dia pro gerente, falou, opa, segura o cheque. Tem um pré-datado aqui. Daqui a pouco começa a pintar umas promissórias, aquelas coisas assim. Mas São Paulo não tá bem das pernas, o que não é característica do São Paulo. Aliás, é uma característica que a gente vê como a regra geral do futebol carioca, né? Futebol carioca que às vezes... do Botafogo, né? Não, Botafogo, assim, aquele time, nossa mãe... E que está ganhando do Corinthians, né? Mas também, olha,
Corinthians acho que vira esse jogo ainda, hein? O Rogério é um pimenteiro, né? Ele fica secando, né? Não, eu só tô olhando o jogo, eu nem tô falando, eu tô olhando o jogo direto aqui. Mas, meus amigos, avancemos, meu amigo Juca. Falemos do time do Canhão da Vila. Santos! Conforme já foi anunciado aqui, estivemos hoje com o senhor José Macia. José Macia, que o filho, o Pepinho, é técnico do Sub-20. E daí Marco F o indagou a respeito dos novos talentos do Santos. E ele falou que o Gabigol, ele acha que é muito bom. Engraçado, eu acho que o Gabigol... Desculpa, tá... Não, pode falar. Eu acho que o Gabigol, ele começou a temporada de uma certa forma, assim, bem de leve. Não acompanho a campanha do Santos full time, né? Mas eu acho que esses últimos jogos do Santos, ele tem se destacado muito, né? Assim, eu acho que eu não digo um jogador que está amadurecendo. Sabe o que aconteceu? Ele acabou de completar 18 anos. Ele tirou a carta, né? Tirou a carta agora. Não, e ele descobriu que ele saiu por excesso de contingência do exército, então ele tá todo feliz, né? E aí você pega uma diretoria que força a barra na escalação de um centroavante que custou 42 milhões de reais e que não rende. Que é o Damião. Pepe elogiou muito o Odilo. Falou que é de uma família de santistas, que ele não quis entrar na questão política, o Santos está próximo de um pleito, mas falou que o Odilo é uma figura, um santista com S maiúsculo. Agora, Marco, eu te pergunto, você que teve com esse que foi um dos... Se a gente fizer uma lista de 10... ou de 20, com certeza vai estar entre eles, que é o Pepe, né? Os melhores jogadores da história do nosso futebol. Vocês chegaram a perguntar para ele, assim, quais os grandes jogadores que passaram pelo Santos nesses últimos tempos? Vocês chegaram Ele contou uma história, muitas histórias interessantes. Primeiro, que o Lula era louco para colocar um jogador negro no lugar dele. Porque ele até escreveu um artigo que era muito café e pouco leite, o ataque do Santos, que ele era o único que não era afrodescendente, e ele falou, se você pegar todos os pontas esquerdas que o Santos contratou, eram todos negros, que eles estavam, ele falou, eu não sei, sou muito amigo do Lula, mas eu imagino que o Lula queria colocar um ataque totalmente negro, né, que passaria para a história também por esse motivo. Ele citou que, no entender dele, desses jogadores recentes, não fora de série, mas o melhor jogador é o Neymar, na opinião dele. Sim. Mas histórias muito interessantes ele contou. Você chegou a perguntar a respeito do Damião, o que ele achava? Não perguntei do Damião, foi um lapso. Ele contou muitas histórias. Ele contou a história quando o Pelé foi expulso na Colômbia, e que a torcida exigiu que expulsassem o juiz e o Pelé voltasse. Porque é de verdade, ele falou, eu estava nesse jogo, foi na Colômbia, ele falou, porque os jogadores, a torcida falou, a gente não veio aqui para ver o juiz. Daí o juiz saiu com arremesso de objetos na cabeça durante todo o trajeto, o pessoal jogando coisas, substituíram o juiz. E o Pelé voltou. Ele contou uma história que uma vez ele cruzou um escanteio, que bateu na cabeça do Coutinho, o Coutinho desmaiou e foi gol. Então... Daí ele contou que alguns zagueiros desmaiaram com boladas dele, contou do Alfredo Ramos, que jogou no São Paulo, a época ele estava no Noroeste, com histórias maravilhosas. Esse áudio vai estar disponível, no canal da torcida. Vai estar no canal da torcida. Mas assim, ele contou histórias... Nossa, deve ter sido uma aula. Não. É uma enciclopédia viva, né? Um ícone, né? Não, contou a história da vaia no casamento dele. A mulher dele contou. Porque foram todos para ver o casamento do Pepe.
E daí atrasou o casamento e entrou uma noiva. E todo mundo imaginava que era a noiva dele, né? Só que era a noiva do casamento anterior. Quando descobriram, vaiaram. E a moça chorou, quer dizer. Falou que era um grande cavador de pênalti. Contou que o Zagallo é o cara mais sortudo do mundo, porque ele era o ponta esquerda. E o Zagallo nunca jogaria, nem 58 nem 62. E daí, em 58, ele se contundiu. Teve um problema no tornozelo. E 62, o Aimoré Moreira falou: olha, Pepe, eu preciso de você. Faltando uma semana ele se contundiu, teve um problema na panturrilha. Ele falou que fez tanto tratamento, Juca, que teve queimadura de 3º grau na coxa. Quer dizer, mas assim, histórias... Mas você vê, né? Nada é por acaso, né? Não foi, ele não foi campeão mundial, né? Ele foi com a campeão seleção mundial pelo Santos, né? Ele foi contou a história do Zito, que o Zito era bravo, que todo mundo tinha medo. Contou histórias espetaculares. Nossa, deve ter sido Chico Formiga, e fumava no intervalo. Então, Chico Formiga que depois foi técnico, né? Como diria Fernando Calazans, se ele não ganhou a Copa do Mundo, azar da Copa do Mundo. Falou tudo. Ele contou a história do título de 86. Em 86 ele foi o grande campeão como técnico, que foi com a Inter de Limeira, que o Palmeiras tinha um timaço, e com o São Paulo. Daí, que história a mais ele contou? Ele contou de um juiz que era louco, porque ele nunca foi expulso. E daí, o Pepe? Nunca foi expulso. Então é como o GG da Cara Grande. Né? Como o Dema. O Dema que jogou o Dema, Serginho Chulapa, esses jogadores. E daí ele ganhou o Belfort Duarte. Ele contou a história, e eu lembrei do João, do título de 73. Ah, não. Do erro? Aquela metade. Ele era o técnico. E daí ele falou que quando Armando Marques, o pessoal correu para comemorar o título, ele falou que ele ficou pensando, ele falou, mas já acabou mesmo. Mas ele viu um montão de repórter vindo. Daí o que acontece? Daí eles ficaram sabendo, chegando em Santos, que era falaram, a federação falou. Bem, conta-se, isso são histórias do meu pai, Ferreroni, que o Otto Glória, ele era o técnico da Portuguesa nesse momento. Ele sabia que a Portuguesa que tinha chances de recuperar, né? Que o juiz, o Armando Marques, havia errado a contagem e dado o título para o Santos antes da hora. Que ele fez? A Portuguesa, segundo o meu pai, né? Torcedor da Lusa, estava no estádio no dia, no Morumbi, ele colocou todo mundo sem tomar banho dentro do ônibus. Vai, rua. Consciência ecológica. E conta-se a lenda que o Armando Marques percebeu, alguém avisou, ele correu para dentro do vestiário para puxar a Portuguesa de volta, e a Portuguesa já tinha, picado a mula para garantir o título. A metade, né? Já estava na alfama dos marinheiros. Os apelidos do Pepe. Na França, Le Canon. Canon que se fala, Vidal, você que é... O Vidal fala é um poliglota. Em Portugal, Dama Patuda. Dama Patuda. Na Argentina, Patadura. E no Brasil, Canhão da Vila. Mas contou histórias espetaculares. Olha, que ser humano, olha. O mundo... Ele contou essa história do Serginho Chulapa. Verdade. Que o Serginho Chulapa, quando o Pepe era treinador do Santos, quando o Serginho Chulapa fez o 1-0 em 80, 81 e foi campeão paulista. E daí o Serginho Chulapa foi para a frente do banco e ficou lá comemorando, chacotando, né? Era tipo do Chulapa aí. Daí ele comentou que o Serginho Chulapa falou: ô seu Pepe, desculpa, tá 40 anos depois, né? Ele tem que convidar o Serginho, ele foi bem citado nesse programa aqui. Não, mas o Chulapa o Chulapa tem umas clássicas dele. Aquela com... O Chulapa quase não tem história, Corinthians, né? Que ele chutou o banco? Que ele chutou, quando o banco ainda era banco, literalmente só, né? Você não tinha. Eu queria imaginar o que seria do Chulapa hoje com o STJD. Não, o Chulapa ia fazer curso de direito, que ele ia ficar lá. Ia falar exatamente. O esquema não ia nem ser suspensão, era se a decisão do STJD era se ia ser regime fechado ou semiaberto, né? Porque, olha, sabe que um dia desses eu falei, o STJD... Rogério, acabaram com a magia do futebol. Né? Não, e eu achei
tem andado arbitrário para burro, uma decisão suspende 3 jogos, de repente tira 17 partidas de um outro, não sei das coisas. Eu falei, pô, na época, eu lembro, pô, aquele jogo do Serginho que ele ficou 1 ano afastado, pô, será que... Daí eu fui rever, né, o lance daquele São Paulo e Botafogo, que ele, segundo o Chulapo ele só foi... Né? Não, ele foi tirar satisfação, né, com o... Ele deu uma porrada no bandeirinha, que... Se eu tomasse uma canelada daquela lá... Foram só 6 pinos, né? Exatamente, acho que o cara tá até hoje, né? Não se falou mais do Bandeira, né? Acho que Bandeira deu baixo, tipo em guerra, né? Mais uma história do Pepe. O Pepe, apenas, além do Pelé, apenas outros 2 jogadores fizeram mais gols nos seus respectivos times. O Roberto Dinamite, que fez 620 gols no Vasco, 5 quando voltou do Barcelona, né? Exatamente, e o Zico, que fez 500 pelo Flamengo, depois ele 405, pelo Santos, e o Pelé que fez... Ele contou quando o Pelé, ele estava na barbearia quando o Pelé chegou, que foi apresentado, ele falou que o Pelé tinha 17 anos, ele já era o Pepe, o Pelé esticou a mão, apertou a mão dele firme e falou, muito prazer, tal. Ele falou, olhou no meu olho, ele falou, eu percebi que esse moleque tinha alguma coisa de diferente. Mas enfim. É engraçado, né? Esse pessoal, olha, esse Santos era diferenciado. Depois, olha, eu vi um esporte espetacular que falaram que o Pelé na final da Copa de 70, sim, no intervalo, ele no vestiário dormiu. E ele tinha esse hábito, né, de antes da partida, no vestiário, assim, nada... Tem imagens, né? Tem imagens. Ele deitava assim, dava uma dormidinha no cantinho, tal, de 15 minutos. Imagina você em toda aquela tensão, ele falou, ele levantava e ia coisa. Aliás, ele dormiu 15 minutos antes da final, né? No vestiário, tudo, depois foi... Quando voltaram, né, e acho que tava 1-0 depois que foi o 4-1, né, se não me engano. Então, eu tô tentando lembrar se no intervalo como é que tava o jogo. 1-0. Acho que 1-0 pra Itália? Os 4 foram no segundo. 1-0 da Itália. 1-0 Brasil. Cruzamento do Jairzinho e o Pelé deu aquela cabeçada. Isso. Mas parece que ele tava louco da vida, que a coisa, assim, tipo, a Itália já tava ganhando corpo e não tava gostando o Brasil não tava correndo. Diz que ele entrou, mas chutando tudo quanto era coisa do vestiário, e não era aquele jogador de impositivo, no sentido de chegar e falar, não, você tem que fazer isso e tal. Sim, era revolta de falar, pô, a gente tem que sair daqui campeão, assim, era ele com ele mesmo, né, assim, nervoso. Daí o pessoal teve que acalmar o Pelé e falar, calma, Pelé, nós vamos ganhar esse jogo, tal, tudo. Ele falou, não dá, o jeito que a gente tá jogando, a gente não vai ganhar, tal. Então é assim, isso esse pessoal, Pepe, Pelé, essa turma, olha, estão em primeiro, o segundo lugar vem em quinto, não adianta. Exatamente, ele concordou com o Dino Sani, que na semana passada falou que o Di Stefano é o segundo melhor jogador do mundo, falou de um gol que ele fez no Gordon Banks em Wembley, contou a história de que o Eusébio falou que quando jogava contra o Pelé, ele falou que eles entravam todos borrados do Benfica. Quer dizer, então ele falou, a gente olhava pro Pelé, ficava todos... Mas enfim, Juca, avancemos e falemos do Esporte Clube. Hoje tivemos o jogo da seleção, Esporte Clube Corinthians Paulista, por favor. Corinthians! Pepe, que foi, me desculpem citá-lo tanto, mas olha, tem que citar Pepe, que foi convidado para jogar no Corinthians. Ele estava já fora do Santos em 69, não estava mais sendo convocado para jogar no time principal. A diretoria do Corinthians foi até o apartamento dele e daí ele comunicou o presidente do Santos. O Santos falou, pelo amor de Deus,
Se você jogar no Corinthians, vão invadir a Vila Belmiro, vão quebrar a Vila Belmiro. Você não pode ir pro Corinthians, que é o grande rival do Santos. Mas, Igor, bastante desanimado em função do placar de 1-0 o Botafogo. Fale-nos deste gênio chamado Mano Menezes. O Corinthians jogando sem Elias e Gil, Lodeiro e Guerreiro. É isso aí. Consegue ganhar do Cruzeiro, que é o líder, no meio de semana. E jogando como time pequeno, né? E consegue perder pro Botafogo. O atual Lanterna. Em menos de 5 dias. É coisas de Mano Menezes. 1-0 Botafogo. Tem 21 minutos. O grande apreço que você tem pelo Não, eu gosto do Mano. Mano Menezes. Gosto do Mano. Eu acho que ele entende pra caramba, mas ele não consegue colocar em prática tudo que ele... que você sabe que ele manja. Então você acha que o Mano esse ano pica mola? Não. Fica pro ano que vem? Fica. Não sei, não. Pro ano que vem, eu acho que ele termina o contrato dele no Corinthians. Dependendo do presidente que assumir, que eu acho que é o Roberto. Roberto Andrade, muito bom. Roberto da Nova. E dizem que o Roberto tem uma ligação muito forte com o Tite, né? Tanto é que ele... Dizem que o Tite tá fechado. Sério? Então, dizem que o lance de sair o Roberto... eu acho uma ótima pro Corinthians se o Tite vier. Saiu o Roberto de Andrade, esses caras aí que saíram deixaram a diretoria, foi por conta da contratação do Mano Menezes. Que todos queriam o Tite e ele insistiu. Então, mas essa é a diferença. O Corinthians cada vez mais parecido com o São Paulo cada vez mais parecido com o antigo Corinthians. Quer dizer, racha a diretoria do Corinthians, fica uma... não se ouve um clamor, os holofotes não ficam nessa questão. Mas você sabe que ele está sozinho. O presidente está completamente sozinho. Mário Gobi completamente sozinho. Inclusive ele pediu a antecipação, o Conselho não autorizou. Ele pediu a antecipação das eleições, que são em fevereiro. Então acho que não está mais aguentando, Não, às vezes quando a pessoa faz isso assim, eu sei um pouquinho, não por quem me dera por experiência minha, mas muito mais assim por ter conhecido que, pelo menos lá no São Paulo, né, em termos de conselho deliberativo e conselho consultivo, geralmente quando um presidente pede isso, é que ele sabe que, assim, ele não é que ele não está com controle da coisa, é que ele vê que a situação atual está a situação ideal e ele não tem a menor noção de como vai estar a situação para frente. Às vezes você sabe muito bem que daqui para frente a coisa vai piorar, mas um ano antes da eleição, o Andrés falou, Gobi. Deputado Andrés Sanches. Falou. Sim. Exatamente. Excelência. Suma. Parece a impressão que eu tenho que trancaram ele na casinha, tipo, não dá entrevista. Deixa como tá. Mas o Mário Gobi tinha acontecido isso enquanto diretor de futebol. Sim. Ele tinha entrado em atrito com uma das uniformizadas e daí eu sei que ele ficou isolado. Tanto que depois ele foi substituído. Mas o Mário Gobi, veja, eu acho uma boa pessoa, acho que às vezes ele tem a preferência dele pelo Mano. Eu acho que o presidente realmente deve colocar. O Juvenal Juvencio bancou. Você teria trocado o Tite? Teria. Eu também. Teria. Eu não teria contratado o Mano, mas teria trocado o Tite. Eu acho que seria natural, né? Eu acho que ele tinha perdido o grupo. Eu acho que ele confiou demais em alguns caras que não estavam querendo mais nada. Sheik, Romarinho. Que é um pouco natural também. Então. Né? O Tite saiu na hora certa, né? Ele tinha esses caras. Ele tinha esses caras aqui, ó, na palma da mão. Ele tinha o grupo e o elenco na palma da mão. Na palma da mão. Então ele foi muito fiel a esses caras aí. O Corinthians tinha que ter feito uma reformulação. No início de dezembro, mesmo ganhando o título paulista, devia ter feito a limpa. Esses caras que ganharam o campeonato mundial. PT saudações, negocia Romarinho, negocia todo mundo. Mas não, insistiu com esse elenco aí e você viu que o elenco tava andando, rastejando, e ainda ganhou um título. Saudosismo também. Puxa, se o Herrera tivesse ficado, se o William tivesse daí ficado. Fica naquela coisa. Ia ser pior, não sei, na minha opinião. Os caras estão falando de Herrera pro ano que vem. Olha o nível do futebol brasileiro. É o homônimo daquele jogador. Cara, é o argentino. Quase gol. Meu Deus. Mano, o Mano pediu a contratação do argentino. Pelo amor de Deus, cara.
Na Argentina hoje é só você dar uma ligadinha Romero. pro Palmeiras que você pega uns de tudo. Inclusive o consulado da Argentina vai mudar para Perdizes. Gastam menos. Não, parece que não estão para inaugurar a arena lá, porque tem uma parte do consulado que está terminando ainda. É igual o Romero, que eu não consigo entender o porquê de contratar um jogador de 18 anos do Paraguai. Você não tem base? Às vezes é em Assunção, né? Meus amigos, Rogério, temos uma questão pendente que não podemos terminar. A questão pendente é a seguinte: nós temos aqui hoje, alguns anos atrás, eu diria 18, né, Marco? Um dos integrantes da mesa. Está atingindo a segunda maioridade, né? Exato. Vinha a terra, né? Então nós no TP, cara, com o orçamento não foi dos melhores, né? A gente faz aqui uma pequena lembrança, tem uns Muito bem. Para dar os parabéns aqui pro nosso querido amigo. A gente só não vai também acender uma velhinha, a gente pode acender depois. Podemos pegar fogo no Quando estúdio. pegar fogo no estúdio. Exatamente. Já quase pegou fogo em casa, né, Rogério? Exatamente. Pegou fogo na minha casa. Ó, então tá aqui. Olha, de coração, João, parabéns, você merece tudo de bom. Muito obrigado. Parabéns, olha, João. Que você cresça em pontos e que a Lusa cresça em pontos como você. Mas de coração, parabéns, tudo de bom, muito que Deus obrigado. Te abençoe, cara. Muito obrigado, muito obrigado. Parabéns, muito João, muitas felicidades. Muito obrigado pela homenagem. Esquece futebol, cara. Vamos pensar em outras coisas, assim. Mas eu tô pensando. Esquece futebol. Tô pensando pra que time eu mudo. Palmeiras não, João. Palmeiras não. A equipe sênior de bocha da Portuguesa, ela está passando por um momento único. Mas enfim. Muito obrigado, gente. Muito obrigado. Parabéns, hein, merece, muito obrigado mesmo. Parabenizando o homem que está completando a segunda maioridade, 36 anos. 36, né? 36, Rogério. O que seremos aos 36 anos? Olha, é uma pergunta que eu faço. faço. É a pergunta que eu faço, nossa mãe, olha. Chegamos ao fim de mais uma edição do Torcida Paulista. Meu amigo Juca, mesmo. Antes, porém, de encerrarmos a edição de hoje, gostaríamos de agradecer a gentileza do senhor José Macia, filho da senhora Clotilde, em nos receber esta tarde, em sua casa. Esta tarde e o começo de noite, nos recebeu durante um longo período. Estaremos disponibilizando a íntegra do áudio desta agradável conversa em nossa página no Facebook. Convidamos uma vez mais nossos ouvintes para que curtam e compartilhem nossa página no Facebook. Torcida Paulista, tudo junto. Meus amigos, minhas amigas, na mesa de som, o estimado Juca. Um grande Juca. Juca? Juca. Na produção, Letícia. Tendo o oferecimento de DC Engenharia, Tuxpan, Cozinha Mexicana e Panam, Cozinha Empório das Américas, Instalcom Telecomunicações Limitada e Cupcake do Top Center 3, que é o original Cupcake. Agradecemos a companhia de todos, convidando-os para que no próximo sábado, das 19 às 20 horas, participem uma vez mais do Torcida Paulista. Boa noite, bom domingo para todos. Parabéns, João Pires, e até sábado que vem. Tchau.